crescimento da igreja. Como é que diz o verso 1 do 6? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos... Pronto, aí bem, aguarda bem. Crescendo o número dos euxanei. Euxanei, essa palavra aqui é aumentar. Tem obreiro que diz assim: para Deus não importa a quantidade, o que importa é negativo. Deus conta com os dois, tanto com a quantidade como também com a qualidade. Se ele não contasse, por que ele mandou multiplicar discípulos? Se ele não contasse com multidão, por que ele mandou pregar o evangelho a todo mundo? Se ele não contasse com a multidão, deixava o caso para os eleitos. Só os eleitos que vão ser salvos. Ok? Então, prestem bem atenção. Como é que se dá o crescimento da igreja? Vocês já observaram isso? Vamos analisar. Hoje, na atualidade, como é que uma igreja cresce? E eu vou falar isso aqui com todo respeito e com todo temor. A maioria das igrejas, foi feita aí recentemente uma pesquisa, e mostrou-se que a maioria dos crescimentos de igrejas na atualidade não está acontecendo pelo evangelismo. Está acontecendo pela dissidência, pela cisão. Ou seja, essa igreja aqui era da Assembleia de Deus, dividiu e abriu a Assembleia de Deus fogo no pé. Essa daqui era da Igreja Batista e abriu a Igreja Batista, Jesus já vem ali. Essa daqui era da Adventista e abriu outra Adventista de promessa, Adventista não sei de onde. Presbiteriano não sei de onde, presbiteriano. Ou seja, há muitas igrejas, mas muitas igrejas que na verdade elas são cismas, elas são frutos de divisões e não fruto de evangelismo. Ao contrário de Paulo, que o apóstolo São Paulo, ele disse lá, me parece que é o 15, né? Ele só queria anunciar Cristo aonde ele não fora anunciado. Veja se é Romanos 15, verso 20, deixa eu ver aí se é. Rapidinho, porque hoje nós vamos ter que ser rápido. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não glória. Onde Cristo houvera sido nomeado. Para aí, pastor Wagner, lê do início o versículo. Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, sim, não onde Cristo houvera sido nomeado. Isso. Para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo era diferente, ele só queria abrir trabalho aonde não tivesse trabalho. Ou seja, ele não queria trabalhar em cima do que os outros fizeram. Então, como é que a igreja primitiva crescia? Vamos analisar. Como foi o programa de crescimento da igreja primitiva? Sabe como é o programa de crescimento hoje? O camarada abre um salão, bota uma placa, aluga a cadeira e diz, bota um carro de som na rua, aqui vai ter milagre, aqui vai ter poder, aqui vai ter cura, aqui vai ter milagre. É assim ou não é? Aí abre um templo e diz que é a igreja. Como foi que a igreja primitiva cresceu? O crescimento da igreja primitiva não era antropocêntrico, olha para cá, não estava firmado em pessoalidade ou figura humana especial. Porque hoje tem um bocado de igreja que Jesus não é a figura central. Bota para cá, chama aqui. Tem muitas igrejas que Jesus não é a figura central. A placa que tem nela é a do pastor da igreja. A foto que tem nela é a do pastor da igreja. A figura maior é a do pastor da igreja. Nessa igreja, Jesus está como está lá em Apocalipse 3:20. Ele está onde? Ele está do lado de fora. Eita glória a Deus. Aí pronto, essa é a verdade da Bíblia. Tu pode se zangar, tu pode ficar batendo o pé, mas a Bíblia é essa, a palavra é essa. Na frente da igreja, coloca o nome Jesus, rapaz. Né? Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. É desse jeito. O que tu quer com tua foto na frente da igreja? Meu Deus do céu. Olha para cá, não fala de igreja católica não, que usa imagem. Não fala não, porque botar foto de pastor na frente da igreja é a mesma coisa que colocar imagem. Está na Bíblia, está na Bíblia. Pastor Oziel, e como era que a igreja primitiva crescia? Eu vou te mostrar que a igreja primitiva crescia sem carro de som, sem internet, sem YouTube. O que mais? Me ajude aí. Sem placa de milagres, sem nada. Como é que a igreja primitiva crescia? Vamos lá, 8:4 de Atos, rapidinho, vamos lá.
Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meu Deus, bota para cá, meu filho, bota para cá, chama aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mas os que iam sendo dispersos. Sabe como é que a igreja crescia? Hoje tem cursos como plantar igreja, livros como fazer sua igreja crescer, 10 pontos para a sua igreja aumentar de membro. Tu quer aumentar membro, quer? Comece aonde você estiver, na rua, na escola, na praça, no trabalho, na universidade, na faculdade. Se o Cristo vivo está dentro de ti, tu vai ter prazer de falar dele. Meu Deus, por que o povo não entende a palavra? Porque essa liderança atual não entende a palavra. E vocês sabiam? Me mostrem um plano. Olha para cá. Me mostrem um plano de crescimento da igreja que Pedro tinha. Tinha, irmão César? Me mostre qual era o mapeamento que Pedro sentou numa cadeira e disse: eu vou fazer isso bem aqui, eu vou fazer não sei o que e tal. O apóstolo São Paulo, ele começou a ser perseguido e para onde ele ia, ele levava o evangelho. Em uma cidade ele entrava, depois pegavam ele, rebolavam ele pelo cesto. Em outra ele era perseguido, mas aonde ele chegava ele falava de Jesus. O crescimento da igreja primitiva não se deu por causa de um plano, de uma liderança que soubesse arquitetar bem. Nós vamos invadir, nós vamos fazer assim, nós vamos colocar esses meninos bem aqui. Nada. Eram os crentezinhos para onde iam. Primeiro, nós temos várias igrejas que não foram fundadas por Paulo. Uma delas é a igreja de Roma, que Paulo tinha um desejo de conhecer essa igreja, por causa do crescimento dela. Então, como foi que a igreja cresceu? A igreja cresceu espalhando o evangelho, ok? A igreja cresceu espalhando o evangelho. Aí vem, e como é que acontecia a organização da igreja? Não é aí? Pastor, não é isso? Pastor Zé, e como era que dava a organização da igreja? Quando você pega Marcos 16, Jesus diz assim, verso 15: ide por todo mundo pregai. Mateus 28, 19, fazei discípulos de todas as. E os que iam sendo dispersos anunciavam. Era assim que a igreja crescia. Se hoje todo crente, o tanto de crente que nós temos, não precisa tu andar abrindo plaquinha de igreja, não precisa tu abrir salão. Se hoje cada crente falasse de Jesus como essa igreja falava, nós já tínhamos conquistado o mundo. Eita, rapaz, é negócio lindo, né? Mas hoje, irmão, muitos têm Jesus como uma forma de ganhar dinheiro, muitos têm Jesus apenas para ter status. É um bocado aí pregando na internet uma mensagenzinha romântica, só para ganhar popularidade, ganhar seguidor, ganhar gente no YouTube. Está faltando alguém que pregue Jesus como Jesus deveria ser anunciado. E como foi que essa igreja se organizou? Como foi que essa igreja cresceu, pastor? Como foi que essa igreja ela se desenvolveu? Vocês podem analisar que essa igreja, o crescimento dela se deu em número e também em quantidade. Vamos ver aí Hebreus 11:2, rapidamente. Vamos ver. Depois Tiago 5:20. Rapidinho, vamos lá. Porque por ela, Hebreus 11:2. Isso. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Isso. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, tinha um bocado de gente que servia a fé, sim ou não? Sim. Pronto. Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Os crentes, os homens que viveram pela fé. Tiago 5:20. Rapidinho. Vamos lá. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Multidão. Ou seja, a Bíblia quer quantidade? Quer. A Bíblia quer também qualidade? Então quer os dois. Pode parar com essa história. Jesus não quer saber de quantidade. Ele quer saber de quantidade e ele quer saber também de qualidade. Então vamos lá. A crescimento da igreja, organização da igreja. Eles não sentaram para dizer, nós vamos organizar uma igreja, nós vamos criar isso, nós vamos criar. Não. Como veio o crescimento, está aqui, ó. Crescimento, todo crescimento traz problema. Se você tem um comérciozinho pequeno, esse comércio começa a aumentar. Então você vai dizer assim, tem problema, eu não estou conseguindo atender a clientela. Aí você vai contratar o quê? Funcionários, não é assim? Aí quando você contrata os funcionários, já vem outro problema. Qual é o outro problema?
Os direitos trabalhistas. Então tudo que cresce traz. A igreja primitiva cresceu e trouxe para ela o quê? Problemas. Aumentou. Por quê? Porque você vai ter que entender que a organização da igreja, ela vai se organizar não porque ela quisesse criar um sistema de hierarquia, de orgulho pessoal. A igreja vai se organizar por uma necessidade. Entenderam como é as coisas? Ela vai se organizar por uma necessidade. Ou seja, a organização, ela só vem por causa do quê? Dos problemas que todo crescimento traz. Então, como cresceu, eles precisavam. Você quer ver na Bíblia, irmão? Vamos aí rapidinho, corre aí, pastor Wagner. Lá para 2 Reis 6. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia. Aí fica, para que templo? Para que esses negócios? Mas eu vou te mostrar na Bíblia. Só para tu ter uma ideia, 2 Reis 6, né? Aí veja aí o verso... Começa aí com o verso... Primeiro, vai. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Isso. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Pronto, tá bom. Bem, por que esses disseram? Porque vamos fazer uma tenda maior. Por que foi? Meu Deus do céu, a escola dos profetas estava crescendo. Como crescer? Disse Eliseu, está apertado o templo, está apertado o ambiente, façamos um maior. Aí eles foram. Rapaz, é linda a Bíblia, não é? Mas é bom organizar só quando há crescimento, não é liderança. É bom organizar quando há. Por exemplo, se tiver só um membro, precisa de caderno? Se tiver só um membro, precisa de relatório? Se tiver só um membro, precisa de informação? Olha para cá, uma igreja hoje que ela tem 1.000 membros, 10.000 membros, tem que ter organização, tem que ter um relatório financeiro todo mês, um relatório transparente no telão da igreja, para mostrar onde é que o recurso é enviado, quanto é que o pastor ganha, quanto o missionário ganha, quanto paga para o vigia, quanto paga para a liderança. Olha para cá, esse dinheiro não é teu, é de Deus, e a comunidade tem que prestar conta. Porque tem irmão que diz: eu não preciso prestar conta só a Deus. É porque tu não sabe de Bíblia. Vamos lá para Atos 15. Eita, meu Deus, nada disso aqui eu anotei, mas o Espírito Santo está me lembrando aqui agora. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. É porque a Bíblia diz que ele faz é lembrar, não é assim? Ele faz é lembrar. Ele faz é lembrar. Aí vocês podem... E eu vou achar aqui rapidinho. Que aí a Bíblia diz que eles voltaram para dar o relatório aos apóstolos, né? Está aí no 15. Muito bem, rapaz, é coisa linda. Deixa eu ver aqui rapidinho, rapaz. Quem encontrar aí primeiro do que eu, pode vir. Os apóstolos, eles voltaram para dar relatório. Isso é lindo, porque tem gente que é contra essas coisas, mas a Bíblia diz que eles voltaram para dar o relatório aos apóstolos, não é isso? E eles encomendavam aos irmãos tudo direitinho. Veja aí o verso, mas não é esse, mas eu quero que leia esse, o 36, e depois vocês podem ir procurando aí. Vamos lá, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Como? Estão. Pronto, ele fortalecia os irmãos, não é isso? Ou seja, e aí vocês podem observar que esses apóstolos, eles vinham para dar relatório. A Bíblia diz aí que Paulo, voltando, ele passava por estas igrejas para dar relatório. Me parece que, se não for o 15, está aí também no 16, né? Mas está bem aí. Ele ia e andava e voltava para dar relatório à igreja de como eles haviam desenvolvido o trabalho. Ou seja, quando cresce, tem que ter. Por exemplo, a igreja tem 500 membros, não é assim? Aí a pessoa diz assim: não, mas o irmão é crente, é homem de Deus, mas está na Bíblia. É crente, homem de Deus, faça um relatório, não é assim? Chame um contador, a contabilidade, um advogado, mostre tudo direitinho. Tenha o seu estatuto, é uma coisa bonita, né? É uma coisa bonita. Então vamos lá. A organização da igreja. A igreja só se começou a organizar porque fez o quê? Vamos lá, bem forte.
Ela começou a se organizar porque ela cresceu. E como era essa liderança? Agora vem o mais importante. Eu li de um teólogo, eu vou me lembrar o nome dele e vou passar para vocês, mas é uma teologia, ele é um espanhol, é uma teologia muito antiga. E ele disse que o pior erro da igreja foi quando a igreja começou a ver homens de Deus como homens profissionais, a entender líderes apenas como burocrático ou administrador de igrejas. A coisa que nós devemos entender é que a igreja primitiva, ela não via os homens que estavam à frente dela como líderes no sentido de hierarquia. Observem que ela vai reconhecer Tiago, Pedro, como homens de Deus, porque eles foram escolhidos por Jesus. Ou seja, a igreja não olhava para Pedro porque ele tivesse o diploma de doutor em teologia. A igreja não olhava para Pedro porque ele falasse 10 idiomas, é um exemplo. A igreja não olhava para Pedro porque ele fosse bonito ou fosse inteligente. A igreja olhava para Pedro porque via que nele estava a graça de Deus. É por isso que lá em Efésios 4:11, a Bíblia diz: e a uns pôs Deus na igreja. A igreja olhava para a liderança como homens plantados por Deus. Sabe por que tem muito problema hoje? Porque tem muitos que não são plantados por Deus. São indicados, são empurrados, querem perpetuar o poder na igreja, coloca o neto, coloca o tio, coloca o primo, coloca a prima. Eu não sou contra um pastor ter um filho pastor, mas se for só para manter o seu status familiar, é antibíblico. Se um filho tiver chamado, eu sou filho de pastor, não foi meu pai que me apresentou, foi o pastor Amarante. Depois eu fui trabalhar com meu pai, mas a minha chamada não nasceu por causa do meu pai, nasceu por causa de Deus. Por causa de Deus. Então, prestem bem atenção uma coisa, a liderança da igreja, a igreja via esses homens, esses apóstolos, como homens de Deus. Quando a igreja olhar para você, querido pastor, ela não tem que te ver um político, ela não tem que te ver um catedrático apenas, ela não tem que te ver um homem inteligente, ela tem que olhar e ver em você, esse aqui é o escolhido de Deus. Eita, glória a Deus, oh aleluia. Não, pastor, meus irmãos, aceite meu neto, aceite meu filho, eu quero que vocês, quando é de Deus, a igreja mesmo diz. Eita, glória a Deus. A Bíblia diz, vamos ver bem aí, rapidinho, 1 Samuel 3, vai lá para o final. Eu estou na Bíblia. Se tu não quer Bíblia, cai fora. Cai fora. É desse jeito. E aí pronto. E quem está aqui também, eu quero pessoas que estejam aqui, que querem aprender Bíblia. Se tu é daquele que fica só atrapalhando aí, vai para o grupo que apoia tudo que não presta. Não é assim? Vai para aquele grupo do pastor que apoia adultério, que apoia bebida, que apoia cachaça. Vá para lá. Aqui é só para quem quer Bíblia. Bora. É o finalzinho. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. O Senhor se manifestava a Samuel. Vai. Em Siló pela palavra do Senhor. E o que tem mais? Vê o verso anterior. E todo Israel desde Dan até Berseba via o quê? Conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Eita! Não é o pastor dizer, gente, aceite meu filho, ele tem chamada. Gente, aceita minha nora. É o povo olhar e dizer, bota, esse aqui tem chamada. Eita glória! Agora eu estou com vontade de pular. Mas é da graça, da verdade da Bíblia. Eita, rapaz. Rapaz, é negócio bom, é a Bíblia. Então pronto, tudo que cresce traz problema. Pronto, traz problema. E a igreja primitiva tinha problema? Por exemplo, igreja que cresce, tem irmão que diz assim, vamos orar, porque quando a igreja ora não tem problema. Quem foi que te disse? A igreja primitiva era de oração? Qual foi a primeira mentira que entrou no meio dela? Ananias e Atos 5. Depois o apóstolo Paulo, mas o Barnabé pega uma briga grande, está lá em Atos 15. Aí se separa Paulo e Barnabé. Aí Paulo leva Silas e Barnabé leva quem? Marcos. Tinha problema ou não tinha? Só que quem tem a unção do Espírito Santo resolve os problemas.
A igreja tem problema. Tem. A igreja tem problema. Agora, na hora que você abre a Bíblia e começa a mostrar, o Espírito Santo trabalha. É desse jeito.